Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá! Bom sábado para todos vocês! Como é bom ter um final de semana todinho pra gente, não é mesmo? E mais uma vez eu vou falar sobre a importância de organizar a nossa casa, para que assim uma energia melhor circule. Nada de amontoar coisas no armário, coisas que mais de um ano você não mexeu, está na hora de passar para frente, ou para um membro da família, ou como uma doação para o nosso bazar, sempre trabalhando essa energia para que tudo flua na sua casa, principalmente a pertences que já não fazem parte da rotina de um ente querido que se foi, e muito irá ajudar a outros que necessitam. É muito importante, como já estamos falando a semana inteira, estamos falando do maio, mês da mãe, mês daquela mãe querida que se foi, ou de um filho querido que partiu, da importância de trabalharmos a nossa mente e o nosso coração para não prendermos nessa energia densa do apego excessivo àquele que partiu. Porque o objetivo final do Espiritismo é promover o desapego saudável e a compreensão de que a vida é imortal, incentivando o cultivo de bons pensamentos e atitudes, ou seja, a nossa reforma íntima, para que o espírito possa ser amparado e evoluir após a transição do corpo físico para o corpo espiritual. Por isso, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós compreendemos que aqui é só uma passagem, que é um breve momento, eu falo muito isso para o meu filho. Poxa, você era do tamanho da sua cabeça, hoje tem todo o resto para baixo, né? E passou tão rápido, gente. Meu filho vai fazer 38 anos e não teve nem outro dia, ele estava nascendo. E assim, tudo passa muito rápido. Então, quanto mais a gente trabalhar, que há essa continuidade, que há essa necessidade da nossa partida para que venham outros espíritos, para que possam ter a chance que nós tivemos de resgatar ou melhorarmos aqui como espírito, é válido. E outro dia eu estava até conversando com a minha cunhada, que ela também está passando um processo também de um câncer, né? E eu estava falando, poxa, era um processo que a médica falou que era para ter começado na infância. E eu conversando com ela, olha como Deus foi bom com você. Ele te permitiu crescer na sua infância, conhecer o seu marido, namorar, ter os seus filhos, ver o desenvolvimento dos seus filhos, ver seu filho progredindo, morando em outro país, a sua filha inteligente, vencendo por conta própria, e você, graças a Deus, fortalecida, porque apesar da doença, ela quer dançar, ela quer brincar, ela tem uma energia, ela buscou novos trabalhos que ela pudesse fazer, mesmo debilitada da doença, ela conseguiu fazer novas coisas na vida dela. E eu falei, se de repente Deus falasse para você, está bem, eu vou encerrar a sua doença aqui, parou agora, escolhe um dos seus filhos para ter a doença. Ela se calou,
porque Deus sabe de todas as coisas. Então, meu irmão, continuemos firmes na nossa fé e continuemos com o nosso programa. E vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, escrito por Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura número 8. Convite à continência. A vossa santificação que vos obtenhais da prostituição. Referimos-nos ao equilíbrio no uso das funções sexuais, em face dos modernos conceitos éticos, estribados das mais vulgares expressões do sensualismo e da perversão. Disciplina moral, como condição de paz, fomentadora de ordem física e psíquica, nos diversos departamentos celulares do corpo que te serve de veículo à evolução. A mente atormentada por falsas necessidades responsabiliza-se por disfunções glandulares que perturbam a boa marcha das organizações fisiológicas e psicológicas do homem. Entre as necessidades sexuais normais, perfeitamente controláveis, e as indigentes exigências do condicionamento a que o indivíduo se permite por educação, por sociabilidade, por desvirtuamento. Há a fuga espetacular para os prazeres da função descabida do aparelho genésico, de cujo abuso só mais tarde aparecem as consequências físicas, emocionais e psíquicas, em quadros de grave comprometimento moral. Em todos os tempos, o desregramento sexual dos homens tem sido responsável por crises sérias no Estatuto das Nações. Guerras cruéis que assolaram povos, arbitrariedades cometidas em larga escala, em toda parte, absurdos do poder exorbitante, perseguições inomináveis, contínuas, tragédias bem urgidas, crimes nefandos, têm recebido os ingredientes básicos das distonias decorrentes do sexo em desalinho, eito de maldições e poste de suplícios interminos para quantos se lhes tornam áulicos subservientes. Quedas espetaculares na rampa da alucinação, homicídios culposos, latrocínios infelizes e perversões sem conto fazem a estatística dos disparates nefandos do sexo em descontrole, perfeitamente adotado pela falsa cultura odierna. Continências, portanto, enquanto as forças do equilíbrio íntimo se fazem condutoras da marcha orgânica. Dieta salutar, enquanto o matrimônio não se encarrega de propiciar a harmonia indispensável para a jornada afetiva. Mesmo na vida conjugal, se desejas estabelecer normas para a felicidade, cuida-te da licenciosidade perniciosa, do abuso perturbador, da imaginação em desvario. Se te parecerem difíceis os exercícios de continência, recorda-te da oração e mergulha a mente nos rios da prece, onde aurirás resistência contra o mal e inspiração para o bem.
Quando, porém, te sentires mais assolado e inquieto, a ponto de cair, refazes-te através do passe restaurador de forças e da água fluidificada, capazes de ajudar-te na empresa mantenedora da harmonia necessária ao progresso do teu espírito, na atual conjuntura carnal, evitando a prostituição dos costumes sempre em voga, responsável por 1000 desditas desde há muito. Sim, nós podemos ver, não é mesmo? Hoje falamos sobre a banalidade com que, muitas das vezes, o corpo está sendo usado. A banalidade dos sentimentos, aonde não nos importamos com os sentimentos do outro e estamos ora com um, ora com outro e usando o nosso corpo descontroladamente. Meu irmão, minha irmã, tenha na fé, tenha no semblante, tenha na mente que o nosso corpo é algo maravilhoso e que Deus nos concedeu como a casa do nosso espírito. Devemos cuidar, preservar e garantir um equilíbrio perfeito, mente, corpo e espírito, para que não venhamos a sucumbir com verdadeiros agonizantes sofrimentos de um uso desmedido e, muitas das vezes, desproporcional à utilidade e objetivo do nosso corpo carnal. Por isso, se você é uma pessoa que procura um equilíbrio e procura crescer espiritualmente, faça bom uso dos seus sentimentos e bom uso do seu corpo, respeitando, preservando, não de uma maneira vulgar, mas sim de uma maneira amorosa, de uma maneira eficiente, aonde a razão, o equilíbrio e o amor a si mesmo se faz presente. Não nos deixemos sucumbir pela moda, pelo modismo, pelo que o outro faz e que denegride o seu corpo. Devemos agir de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa educação religiosa e com o aprendizado. E assim vamos perceber que tudo é válido quando estamos em comunhão com amor, em comunhão com o que o Deus, nosso Pai, prega, que é de saudável fazer. Por isso, devemos amar, devemos, sim, usar todos os nossos argumentos para que assim possamos, com sabedoria, conduzir a nossa vida, o nosso amor e a nossa sexualidade. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá?
Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui. Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui, foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha. São essas placas aqui. Tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento. Foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui pro Ziro. Muito obrigado. Agradeço a doação do micro-ondas que tanto nos facilita na nossa cozinha. Novidade na casa, hein? Atenção! Em junho começarão as palestras no Paulo de Tarso. Aguarde o horário e dia certinho. Pelo menos já temos o mês, será em junho. Estas palestras serão feitas pelo Geide e por outros palestrantes de outras casas devidamente convidados. Vai ser uma confraternização das casas espíritas aqui na Paulo de Tarso. Os nossos estudos continuam às quartas-feiras, de 3 às 4. O nosso reiki será sempre às quintas, de 2h30 às 4h30. A nossa reunião do luto, dirigida pela nossa psicóloga Seira, será de 1h30 às 2h30. Continuam com força total, esperamos você aqui. A campanha da cadeira do papai continua. O objetivo são 30 cadeiras. Já temos 15. Não é maravilhoso? A ajuda, o coração, a união de forças. Você faz a diferença. E se você souber de alguém que queira doar ou juntar forças no seu prédio ou na sua família e presentear uma vovó, fique à vontade, elas vão amar este conforto a mais que irão receber. Agradeço as doações para o bazar. Os itens de casa, roupa, sapato e brinquedos estão chegando e com esse dinheiro nós fazemos algumas melhorias na casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes desta semana de maio. Será Daniel Barros Bizarello Alves, parabéns. Alexandre dos Santos, que Deus ilumine. Rosângela Cruz da Conceição. Alessandra Martins Campos, que Deus ilumine a todos vocês. E você também faz aniversário em maio? Então aí vai o nosso abraço aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Um grande beijo, comemore, que nesse dia você seja muito feliz. Não esqueça de comprar o seu bolo, chamar os seus amigos e com muita alegria apagar as velinhas. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos então ao alimento do corpo, que são os alimentos não perecíveis. Nós temos então o arroz, o açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maizena e mucilão, óleo, biscoito, o creme cracker e a maizena. Os sucos diversos são muito bem-vindos também. Anote também os produtos de limpeza como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e, se você puder doar sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros, a assistência agradece. Muito obrigada. Se você não puder trazer esses itens aqui na casa,
fique à vontade em contribuir na nossa conta do Banco do Brasil. Anote, por favor, a conta, a agência. A nossa agência 0001 dígito 9. A conta corrente 240052 dígito 9. Se preferir, anote também o nosso Pix, CNPJ 34022 756 0000153. Nós também temos o Pix do Banco Santander, o celular. Anote, por favor, 21 9983 69710. Se você quiser vir à nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche ou um momento musical, nossas idosas irão adorar. O horário da visita é de 3 às 5. Você também pode ligar aqui para a assistência e falar conosco, caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, e nós ficamos em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Se para você é melhor o centro da cidade, pois fica mais perto, então anote o endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone. Gostaria de ligar para deixar agendado a sua visita? Então, lá na sala da 13 de maio, anote o contato 3190-3873. Por este número, você pode também passar o nome para a prece. Ou, como já disse, agendar sua visita para fazer a sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir passar um e-mail para a nossa assistência, anote o nosso novo e-mail. Esse novo e-mail é para o nome para a prece, é para o nosso bate-papo, é para você contribuir para dizer como o programa está chegando para você ou deixar um recadinho para nós, ok? Então anote o nosso novo e-mail, nome para a prece @gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote, por favor, @ACE Paulo de Tarso. Não deixe de deixar o seu like, apertar lá o joinha e também o sininho. Toda vez que você deixa o sininho acionado, você recebe sempre o programa que está entrando novo no canal. Gostaria de ver as nossas atividades aqui na Paulo de Tarso? Acesse o nosso Instagram e você vai ter acesso às fotos, os almoços, tudo o que acontece na casa. Anote o nosso endereço do Instagram, assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato
telefone 21 3386 1422, 21 3386 1422, ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição, ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial, a rádio que toda a família pode ouvir. Precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 7º do Evangelho, seu item 11, Orgulho e Humildade, uma mensagem de Lacordaire. E nós interrompemos ontem ela pela metade, hoje vamos dar prosseguimento à leitura e depois talvez tecer um pequeno comentário. Ele nos diz o seguinte: orgulhosos, que éreis antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixarem justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sente frio, tem fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, porque esses tristes pensamentos, por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar-os de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias tu ser rica. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra numerosa, preferis o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o seu semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro. Todos vós, que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre esta prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles ouvidam? Terá de novo expulsado do templo os vendedores que conspurcam a tua casa que é unicamente de oração? E quem sabe, homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhes de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai
para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam, para que se constituísse um ídolo que entregar a adorar. Vós outros, homens civilizados, imitais. O Cristo vos legou a doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preconceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado aos interesses do mundo. Ó Deus que fabricastes, é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Bem, vamos deixar para continuar ainda essa mensagem Lacordaire no nosso próximo programa, na próxima segunda-feira. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, escrita por Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira. Leitura 18, Compromisso Pessoal, por Emmanuel. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum, na gleba da alma, pode jaquetar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização, no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram quase sempre com ironia que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus com mezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade, em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara, de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também manam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Agosto de 65. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Helenice Correios, Maria Aparecida Paulino, Roque Correia da Silva, Rosângela Correia da Silva, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, Cláudio Sorriso, Norma Leal, Georgina Braga, Gerson de Jesus, Laida Salcedo, Heloísa Viana Dória, Joseane Baroni Conte, Maria Leonor de Almeida Esteves, Antônio José Ferreira, Aldo Prado, Adalberto Nunes Alage, Jorge Teixeira Dória, João Antônio Rodrigues, Jonas Guimarães de Brito. Desencarnados: Orlando Rodrigues, Djanira Madalena, Cristiano Santiago, Luiz Chometon, Laida Salcedo, Lélia Espada Chometon, Francisco Oirã Ferreira, Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Rosângela dos Santos, José Geraldo de Moura, Carlos Alberto Correia, Suelen Cristina da Silva, Paulo Santos, Francisca Silveira de Oliveira, Creuza de Almeida Brotewood Caldas. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em geral, desesperam-se as criaturas ao verem a partida para o além-túmulo de um ente querido, como se este passasse a nunca mais a existir. Minha irmã, meu irmão, não observes a criatura cuja palavra a morte emudeceu, como alguém que se aniquilou. Se ainda ontem oferecias devotamento aos que atravessam as barreiras da sepultura, por que motivo transformarás agora as flores do teu amor em espinhos de desespero? Quem parte quase sempre transporta consigo aflições e problemas que não consegues imaginar.
Muitos daqueles que te receberam em entendimento e carinho abandonam a terra, conduzindo consigo as paixões que lhes devastavam o ser, os dissabores em que se cristalizaram as angústias da separação e as chagas do remorso que adquiriram. Não lhes atires fogo à alma inquieta através do pranto inconsiderado. Ajuda-os com a prece amiga e faze algo que lhes garanta a libertação, fortalecendo-lhes a esperança ou socorrendo a viuvez e a orfandade que lhes recordam o nome, atenuando o sofrimento e a treva que deixaram na retaguarda. Comentando-lhes a passagem no mundo, destaca-lhes os anseios e as qualidades nobres, reportando-te aos elevados desejos que não puderam realizar. Não salientes o mal de que foram vítimas, nem te refiras aos enganos a que se acolheram, porque teu pensamento e teu verbo atingem o mais além com endereço infalível. Não provoques o pranto de quem já chorou em demasia à frente da verdade, nem apagues a chama da fé viva que brilha em favor daqueles que se tresmalham nos labirintos do ódio. Auxilia-os como puderes e acende o lume da oração junto deles para que se restaurem com segurança. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças de que amanhã serás o indeciso viajante das sombras, supostamente morto para os que ficam, e somente por teu incessante auxílio aos outros é que dos outros recolherás o auxílio de amor e luz de que necessitarás na outra vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte
merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.